As Três Edades, La Vida Interior. Tomo 2, terceira páginas de 264 até 268. União Mística de Aridez. Na segunda parte desta obra, capítulo 30, ao falar dos graus da oração contemplativa das almas que já progrediram, descrevemos, com Santa Teresa, nas quartas e quintas moradas, a quietude árida, seguida da quietude deleitosa, onde apenas a vontade é cativada por Deus. Mais adiante, abordamos a oração de simples união, na qual não somente a vontade, mas também o entendimento e a memória são atraídos por Deus. A imaginação, por sua vez, adormece, pois toda a atividade da alma se recolhe em sua parte superior. Por vezes já se manifesta aí o início do êxtase, uma suspensão inicial dos sentidos externos. Agora, seguindo o ensinamento de Santa Teresa nas Sextas Moradas, falaremos sobre a união árida e dolorosa, que corresponde à noite do espírito. Depois, meditaremos sobre a união estática, também chamada de desposórios espirituais. E por fim, no próximo capítulo, trataremos da união transformante, o chamado matrimônio espiritual. A união mística árida e dolorosa. Santa Teresa fala a união no início das Sextas Moradas, capítulo 1, enfatizando sobretudo os fenômenos exteriores que acompanham. Já São João da Cruz aprofunda sua natureza mais íntima, chamando-a de noite do espírito, ou purificação passiva do espírito, conforme vimos no início da quarta parte desta obra. Nessa etapa, Deus leva a alma a desejar o imenso bem que ele lhe preparou e a purifica nesse crisol terrível. A Santa Teresa relata assim, nas Sextas Moradas, capítulo 1. As pessoas com quem se convive começam a criticar. Ela se acha santa, faz exageros para enganar o mundo. Os amigos que antes a estimavam se afastam. E são justamente os que mais a ferem com palavras e zombarias, mil maneiras de escárnio e desprezo. E por vezes isso dura a vida inteira. Santa Teresa continua. E se falarmos dos sofrimentos interiores, estes fariam os anteriores parecerem pequenos, se pudessem ser expressos com clareza, mas é impossível explicar o que se passa na alma. Ela começa então descrevendo o tormento de encontrar um confessor que duvida de tudo. A pobre alma já anda cheia de temor. Imagina que, por seus pecados, Deus permitirá que ela seja enganada. E ainda que quando Sua Majestade lhe concede alguma graça, ela esteja segura de que se trata do Espírito de Deus. Isso passa tão rápido, e o peso de seus pecados permanece tão vivo em sua memória, que logo volta o tormento. Se o confessor a tranquiliza, a alma sossega por um tempo. Mas se ele contribui com mais temor, a situação se torna quase insuportável. Especialmente quando depois disso vêm as sequedades, quando parece que nunca se recordou de Deus, nem irá recordar-se novamente. Quando, ao ouvir falar de Sua Majestade, é como se escutasse falar de um desconhecido. O entendimento fica tão obscurecido que não consegue mais ver a verdade. Acredita sim no que a imaginação lhe mostra, nos enganos que o demônio representa. E Deus, por misterioso desígnio, permite que ele aprove assim, até mesmo sugerindo que está rejeitada por Deus. Nenhum consolo é recebido durante essa tempestade. Nenhum remédio há, se não esperar pela misericórdia de Deus. E, de repente, com uma só palavra sua, ou por meio de um acontecimento inesperado, tudo se dissipa, como se nunca houvesse havido trevas. A alma se vê então cheia de luz, cheia de sol e muito mais consolada. Ela louva ao Senhor porque compreende claramente que foi Ele quem lutou por sua vitória. Reconhece com clareza a sua própria miséria e o quanto nada podemos se o Senhor nos abandona. Já não precisa de longas reflexões para entender isso, pois a própria experiência lhe ensinou sua nulidade. Reflexão espiritual. A aprovação interior e a graça da união mística. Quando o confessor a assegura, a alma se acalma, ainda que volte a sofrer mais adiante. Mas quando ele próprio se mostra temeroso, a angústia se torna quase insuportável.
especialmente quando, após esses momentos, vêm aridezes tão profundas que parece que jamais se lembrou de Deus, nem voltará a se lembrar. Sente-se como se Deus fosse apenas alguém de quem ouviu falar à distância. Quando se fala de Sua Majestade, a alma ouve como quem escuta falar de um desconhecido. O entendimento está tão obscurecido que não consegue perceber a verdade, só crê naquilo que a imaginação lhe apresenta e nos absurdos que o demônio lhe quer mostrar. Nosso Senhor, por vezes, permite que ele a prove e até que a faça acreditar que foi rejeitada por Deus. Não há consolo que a alma possa receber nessa tempestade, nenhum remédio, senão esperar na misericórdia de Deus. E de repente, com uma só palavra do Senhor, ou por meio de uma ocasião imprevista, ele dissipa tudo tão rapidamente que parece que nunca houve nuvem alguma naquela alma. Ela se vê então inundada pela luz do sol e por consolações ainda maiores, e passa a louvar nosso Senhor, porque reconhece claramente que foi Ele quem lutou por aquela vitória. Sabe, com toda a clareza que ela mesma nada fez para vencer. Reconhece sua miséria e compreende o quão pouco podemos se o Senhor nos abandona. Já não precisa de raciocínios para entender isso, porque a própria experiência a fez compreender a nulidade que somos. Qual deve ser a nossa conduta diante dessa provação? Santa Teresa responde no mesmo trecho: Ó Jesus, que dor é ver uma alma abandonada dessa maneira, e como disse, o quanto lhe é inútil qualquer consolo da terra. Esse grande Senhor quer que o reconheçamos como Rei e a nós dá como miséria viva. E isso importa muito para o que virá adiante. Deus nunca falha com aqueles que nele esperam. Outros sofrimentos causados pelos demônios, aqueles que são exteriores, não são tão comuns e tampouco tão dolorosos. Mais adiante, no capítulo 11 das Sextas Moradas, Santa Teresa fala de uma purificação do amor ainda mais dolorosa, que ocorre ao entrar nas sétimas moradas, assim como o purgatório purifica a alma para a introduzir no céu. Mas por essa altura, a alma já tem consciência de que se trata de um favor eminente de Deus. Depois das penas interiores, nas quais há uma presença dolorosa de Deus, a alma recebe um conhecimento tão elevado da presença divina que frequentemente acontece o êxtase, parcial ou mesmo total. A união estática, suas manifestações e sua natureza. Êxtase é a suspensão dos sentidos externos. Não implica necessariamente a levitação ou a elevação do corpo no ar. Essa suspensão se manifesta por uma insensibilidade mais ou menos acentuada, pela lentidão da respiração e pela diminuição do calor vital. Durante esses arrebatamentos de Santa Teresa, parece que a alma já não anima o corpo, e assim, sente-se com clareza a falta do calor natural. O corpo vai se esfriando, mas com suavidade extrema e grande deleite. O corpo permanece imóvel, com o olhar fixo em um objeto invisível. Por vezes, as pálpebras caem suavemente. Mas longe de enfraquecer o corpo, esse estado comunica novas energias. Acontece, por exemplo, que uma pessoa que normalmente mal consegue ficar ajoelhada permanece nessa posição sem dificuldade durante o êxtase. Às vezes, a suspensão dos sentidos não é completa e permite que a alma vá ditando as revelações à medida que as recebe, como acontecia com Santa Catarina de Sena. Por que razão ocorre essa suspensão dos sentidos externos? Deve-se, sem dúvida, à absorção da alma em Deus, uma absorção nascida de uma graça muito especial de luz e de amor. A luz extraordinária que se recebe nesse estado provoca profunda admiração e amor por Deus. A alma fica comovida pelos encantos divinos e, com isso, experimenta tanto deleite quanto tormento. Quando o confessor a assegura, ela se acalma, embora retorne. Mas quando ele mesmo expressa temor, a coisa se torna quase insuportável. Especialmente quando, após isso, surgem certas secas interiores, como se nunca houvesse lembrança de Deus nem esperança de voltar a tê-la. Como se fosse alguém de quem apenas se ouviu falar de longe. Assim se sente quando ouve falar da majestade divina. O entendimento fica tão obscurecido
que já não é capaz de ver a verdade, mas apenas crer no que a imaginação lhe apresenta e nos enganos que o demônio quer lhe impor. Nosso Senhor permite que ela seja provada e até mesmo que chegue a pensar que foi rejeitada por Deus. Nenhum consolo se encontra nessa tempestade. Não há remédio a não ser esperar pela misericórdia divina. E então, de repente, com uma só palavra do Senhor, ou por meio de uma ocasião inesperada, tudo se dissipa tão rapidamente que parece nunca ter havido nuvem alguma naquela alma. Ela se vê então repleta de sol, banhada em consolações muito mais intensas. E cheia de louvor, bendiz ao Senhor, reconhecendo que foi Ele quem lutou em sua alma para alcançar a vitória. Pois percebe claramente que ela própria não combateu e assim reconhece com humildade sua miséria e a pequenez do que somos se o Senhor nos abandonar. Parece nem ser mais necessário raciocinar para compreender isso, porque a experiência vivida o deixa evidente. Somos nada. Conduta na provação. Qual deve ser nossa atitude diante dessa prova? Santa Teresa responde, no mesmo trecho: Ó Jesus, que doloroso é ver uma alma desamparada dessa maneira, e como já disse, quão pouco lhe aproveitam os consolos terrenos. Este grande Senhor deseja que o reconheçamos como Rei e que conheçamos a nossa miséria. Isso tem grande importância para o que virá adiante, porque Deus jamais abandona aqueles que nele esperam. Outros sofrimentos causados pelos demônios de ordem exterior não são tão frequentes, nem tão penosos. Mais adiante, no capítulo 11 das Sextas Moradas, Santa Teresa fala de uma purificação do amor ainda mais dolorosa, que acontece ao entrar na sétima morada, como a purificação do purgatório nos introduz no céu. Mas nessa altura, a alma já tem consciência de que se trata de um favor elevadíssimo. Depois das dores interiores. Após os sofrimentos interiores, nos quais há uma presença dolorosa de Deus, a alma recebe um conhecimento tão elevado da presença divina que o êxtase parcial, ou mesmo total, torna-se frequente. Aliás, união estáticas manifestações, suas manifestações e sua natureza. Êxtase é a suspensão dos sentidos externos. Não implica necessariamente a levitação ou elevação do corpo no ar. Essa suspensão dos sentidos manifesta-se numa insensibilidade mais ou menos acentuada, num retardo da respiração e numa diminuição do calor vital. Nesses arrebatamentos de Santa Teresa, parece que a alma já não anima o corpo. Sente-se claramente a falta do calor natural. Vai se esfriando, mas com suavidade e grande deleite. Então o corpo permanece imóvel e o olhar fixo em um objeto invisível. Às vezes, as pálpebras se fecham suavemente. Longe de enfraquecer o corpo, esse estado lhe comunica novas forças. Ocorre, por exemplo, que uma pessoa que normalmente mal consegue permanecer de joelhos, durante o êxtase, o faz sem esforço. Às vezes, a suspensão dos sentidos é incompleta e permite que a pessoa dite as revelações conforme as vai recebendo, como acontecia com Santa Catarina de Sena. A causa da suspensão dos sentidos externos. Essa suspensão se deve, sem dúvida, à absorção total da alma em Deus. Uma absorção que nasce de uma graça muito especial de luz e amor. A luz extraordinária recebida nesse momento produz uma profunda admiração e um amor ardente por Deus. A alma fica como ferida pelos encantos divinos e precipita-se rumo a ele com grandíssimo ímpeto, como uma agulha atraída pelo polo magnético. A admiração da inteligência alimenta o amor, e o amor, por sua vez, aumenta a admiração. Como diz São Francisco de Sales, a visão da beleza nos faz amá-la, e o amor nos faz contemplá-la ainda mais. Estando assim arrebatada pela admiração e pelo amor de Deus, a alma perde o uso dos sentidos, pois toda a sua atividade se recolhe na parte superior do espírito. São Tomás de Aquino insistiu neste princípio. Quando a alma se dedica inteiramente ao exercício de uma de suas potências, o homem se vê abstraído do uso das outras.
Se, por vezes, um sábio como Arquimedes se encontra tão absorto na contemplação e na especulação, a ponto de deixar de ouvir as palavras que lhe são dirigidas, com muito mais razão, isso acontecerá à alma contemplativa quando uma graça extraordinária lhe permite pressentir a infinita grandeza de Deus e absorve então bem-aventurada contemplação. O êxtase que se segue a essa eminente contemplação infusa não é, propriamente falando, extraordinário, pois pode ser a consequência normal da absorção da alma em Deus, segundo o princípio que acabamos de citar. Outra coisa, no entanto, é o arrebatamento que se apodera da alma de maneira súbita e violenta e a eleva a uma contemplação mais elevada. Nesse caso, o êxtase antecede e não sucede a contemplação. Resta ainda espaço para a liberdade e para o mérito no amor estático. Sem dúvida, sim. Como ensina São Tomás de Aquino, a liberdade do ato de amar, condição necessária para o mérito, só desaparece quando a alma já no céu vê a Deus face a face. Nesse estado, ela é atraída irresistivelmente por ele e o ama com um amor soberanamente espontâneo, embora não mais livre no sentido humano. Ama-o com um amor superior à própria liberdade. A duração do êxtase divino varia bastante. O êxtase completo costuma durar apenas alguns instantes, às vezes até meia hora. Há, contudo, casos de êxtase incompleto que, segundo Santa Teresa de Jesus, chegam a durar um dia inteiro. Também se registraram êxtases completos que duraram até 4 dias, ou até mais. O êxtase costuma terminar por um despertar espontâneo. A alma vai retornando gradualmente ao uso dos sentidos, como quem volta de outro mundo. Esse despertar pode também ser provocado por uma ordem do superior religioso, seja ela expressa oralmente ou apenas de maneira interior. Convém destacar que, para a Igreja, a obediência durante o estado estático é uma das marcas de sua origem divina. Ela é o sinal que distingue o êxtase verdadeiro. Não se trata de histeria. O estático que não obedece ao seu superior carece do sinal que a Igreja considera como a pedra de toque, a prova da conformidade de sua vontade com a vontade divina, manifestada através do superior. É necessário compreender bem. Na histeria, a sugestão ocorre por hipnose, pela imposição de uma vontade sobre uma imaginação viva e uma sensibilidade desordenada, com renúncia da própria vontade e sem mérito algum. Nesse caso, está totalmente ausente o caráter moral da obediência religiosa, na qual uma vontade humana se submete, por virtude à vontade divina, chegando até a sair do êxtase por esse ato de obediência. Em geral, é fácil distinguir o falso êxtase do verdadeiro. O êxtase de origem divina é profundamente diferente daquele chamado histérico. Nele não se encontra qualquer traço de excitação mórbida, nem agitação estranha ou apaixonada, nem prazer puramente físico, seguido de depressão profunda. Trata-se de um movimento do ser total, alma e corpo, em direção ao objeto divino contemplado. É, no meio de uma grande serenidade, a absorção da alma, arrebatada para fora dos sentidos por uma força misteriosa, e, em geral, como consequência de uma visão recebida na imaginação ou na inteligência. O fim do êxtase é o retorno ao estado natural, envolto em profunda calma e doçura, com a única sensação da ausência da visão e da alegria celestial que ela havia produzido na alma. Isto é o que se pôde observar de modo especial nos êxtases de Santa Bernadette Soubirous, bem como nos de Santa Teresa de Jesus e de outros servos de Deus. Convém, porém, ter em conta que certos desfalecimentos naturais podem ter como causa uma superexcitação da imaginação ou ainda fortes impressões da oração sobre um organismo frágil e enfermo. É necessário eliminar, tanto quanto possível, esses desfalecimentos, resistindo a eles e fortalecendo o corpo com uma alimentação mais nutritiva e abundante. Por fim, é importante lembrar que também podem existir êxtases diabólicos, que são uma forma de obsessão. Se uma pessoa que vive em pecado apresenta sinais de êxtase,
com contorções exageradas, palavras incoerentes que logo esquece, e se busca exibir esse estado diante de outras pessoas, como se fosse um espetáculo. E ainda se nesse estado ela recebe mensagens que induzem ao mal ou tem intenções desordenadas. Então, afirma o Papa Bento XIV, trata-se com certeza de um êxtase diabólico. Distinção entre êxtase e arrebatamento. Qual é a diferença entre o êxtase e o arrebatamento? O êxtase simples é uma espécie de desfalecimento que se dá de forma tranquila, fruto de uma ferida de amor divino. A alma de Santa Teresa de Jesus sente-se ferida com suavidade inefável, mas não sabe como nem por quem foi ferida. Sabe apenas que se trata de algo precioso e jamais desejaria ser curada daquela ferida. Lamenta-se com palavras de amor, ainda que externas, sem poder fazer outra coisa diante do seu esposo, porque compreende que ele está presente, mas não deseja manifestar-se de modo a deixá-la gozar plenamente de sua presença. É como um encontro fugaz que precede a união, mas a alma encontra-se como transportada e não consegue ocupar-se de nada além de Deus. Após o arrebatamento, sucede o voo do espírito, em que a alma sente-se levada a uma região nova e totalmente divina. Essa profunda absorção em Deus gera um desapego cada vez maior das criaturas, cuja nulidade torna-se evidente. Também provoca uma imensa dor pelos pecados cometidos e por tudo aquilo que afasta a alma de Deus. Assim, a alma passa a compreender melhor o valor da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e das dores de Maria Santíssima ao pé da cruz. Dessa contemplação brota uma paciência admirável para suportar as provações, que o Senhor ainda permitirá para que a alma possa cooperar na salvação dos irmãos. Os efeitos da união estática são uma profunda santidade de vida. Por isso dizia São Francisco de Sales: quando se vê uma pessoa que tem arrombamentos na oração, e no entanto não tem êxtase em sua vida, isto é, não leva uma vida elevada e unida a Deus, marcada pela abnegação das coisas mundanas, pela mortificação dos caprichos e inclinações naturais, por uma mansidão interior, simplicidade, humildade e, sobretudo, por uma contínua caridade. Acredita-me, ó Teotimo, tais arrombamentos são grandemente duvidosos e perigosos. Purificação do amor. Depois da união estática, como disposição à união transformante, vem uma purificação do amor extremamente dolorosa, da qual fala Santa Teresa de Jesus ao final da Sexta Morada, capítulo 11. Estando assim, esta alma pode vir, de repente, um golpe, ou como se fosse uma flecha de fogo. Representou-se-lhe que assim eram as penas do purgatório, e que o fato de os que lá estão não possuírem corpo do sem, não os impede de sofrerem muito mais do que todos os que aqui na terra ainda possuem. Sente uma solidão estranha, porque criatura alguma da terra lhe faz companhia, e lhe atormenta. Vê-se como uma pessoa suspensa, que não sente coisa alguma da terra, nem pode subir ao céu, abrasada de sede e sem poder alcançar a água. Bem, que o muito custe muito. Sente a alma que essa dor é de tão grande valor, que entende claramente que jamais poderia merecê-la por si mesma. Voltando ao que estávamos tratando, que esta alma é deixada com tamanha dor, esse rigor não dura muito. Será, no máximo, 3 ou 4 horas, ao que me parece. Pois, se durasse muito mais, salvo por milagre, seria impossível a fragilidade humana suportá-lo. É algo penoso, sim, mas a alma permanece com profundos efeitos dela e perde o medo dos sofrimentos que ainda lhe possam sobreviver, porque, em comparação com aquela dor tão intensa que sua alma experimentou, nada mais lhe parece realmente doloroso. A alma fica muito desapegada das coisas, pois já compreende que somente o Criador pode consolar e saciar a sua alma. Notas explicativas devocionais. União mística de aridez. A união mística árida e dolorosa mencionada por Santa Teresa é um estágio avançado de purificação espiritual. Trata-se de uma prova íntima, interior, na qual a alma, mesmo estando unida a Deus, sente-se abandonada por Ele.
Essa aparente ausência é uma purificação passiva permitida por Deus, chamada por São João da Cruz de noite do Espírito, quando Deus esvazia a alma de toda consolação para torná-la humilde, desapegada e pronta para a união mais profunda. Purificação passiva. Diferente das penitências ou mortificações voluntárias, esta purificação não é escolhida pela pessoa. Ela vem como cruz permitida por Deus, e nela a alma não sente consolo nem nos sacramentos, nem nas orações, nem no contato com o próximo. É um crisol, como um fogo espiritual, no qual Deus depura o coração para torná-lo ouro puro. Êxtase espiritual. O êxtase, segundo Santa Teresa e os mestres espirituais, é uma suspensão dos sentidos externos causada por uma graça extraordinária de luz e amor. Nele, a alma é tão atraída para Deus que perde momentaneamente o contato com o mundo exterior. É um dom, não fruto de esforço humano, e manifesta-se por vezes com imobilidade, lentidão da respiração e profundo recolhimento. Desposórios espirituais e matrimônio místico. Os desposórios espirituais são um tipo de união entre a alma e Cristo Esposo, marcada por êxtases e consolações profundas. Já o matrimônio espiritual, que será descrito mais adiante por Santa Teresa, é a união plena, transformante, na qual a alma vive continuamente em Deus, mesmo em meio às atividades exteriores. Rapto espiritual versus êxtase. Embora semelhantes, o rapto espiritual se distingue do êxtase pela sua intensidade. Enquanto o êxtase é suave e progressivo, o rapto se dá de forma súbita, como se a alma fosse violentamente arrebatada por Deus. Ambos são manifestações da ação direta de Deus sobre a alma, mas o rapto é sinal de uma graça ainda mais intensa. Obediência em estado de êxtase. Um critério essencial para distinguir o verdadeiro êxtase é a obediência à autoridade espiritual. A alma verdadeiramente arrebatada por Deus continua capaz de obedecer, mesmo em meio à experiência mística. Se a pessoa, durante o êxtase, resiste ou se exalta com exibicionismo, trata-se de uma falsa experiência, possivelmente de origem psíquica ou até diabólica. A tradição da Igreja adverte que há formas falsas de êxtase, fruto de engano ou de influência maligna. Se a alma vive em pecado e busca reconhecimento, se há desordem emocional, incoerência nas palavras, agitação física ou desejo de aparecer diante dos outros, trata-se de engano espiritual. O verdadeiro êxtase leva à humildade, recolhimento e conversão. Efeitos da união estática. Os frutos do êxtase verdadeiro são profundos e transformadores. Maior desapego das criaturas, amor mais ardente por Cristo, compreensão viva dos sofrimentos de Jesus e da Virgem Maria, desejo intenso de servir a Deus e aos irmãos, humildade sincera e constante caridade. Se não há esses frutos, o êxtase deve ser considerado duvidoso. Como disse São Francisco de Sales, quem tem êxtase na oração, mas não o tem na vida, deve ser olhado com grande desconfiança. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual.
Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.